Pode tomar assento. Gratos a Deus por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos em mais um momento de adoração, de exaltação ao seu santo nome. Quero dizer aos irmãos que estou feliz com Jesus. Graças a Deus. Porque Ele é o Senhor nosso. Ele cuida de nós. Ele nos amou primeiro e Ele se entregou porque Ele nos amou. Alguém que ama se entrega por inteiro e Ele se entregou por inteiro, dando a sua última gota de sangue em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados. Hoje nós somos livres, porque Ele nos resgatou com o seu sangue precioso. Como disse o apóstolo Pedro, não foi com ouro ou prata, mas foi pelo sangue precioso. Ouro e prata está à parte. Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele resolveu nos comprar com o seu sangue. Ele poderia ter pago com ouro e prata, pedras preciosas, mas Ele resolveu e assim fez por nos amar. Foi o sacrifício que ninguém jamais se arriscaria a fazer, que era dar a sua vida por alguém que estava numa lamaçal de pecado. A Bíblia vai dizer para nós, em Romanos capítulo 5, e verso de número 8, que a maior prova do amor de Deus para conosco foi de ter dado Jesus para morrer por nós, sabendo que nós éramos pecadores. Esta é a maior prova. Não tem outra prova. Não precisa procurar em qualquer outro lugar, porque a maior prova foi esta. Mas nós queremos, dentro desse grande amor, desta grande graça e misericórdia que Deus tem para conosco, juntamente com a igreja, eu quero fazer uma leitura de alguns versículos na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Aleluia. Primeiras Coríntios, capítulo de número 1, verso 18 a seguir. Nós vamos fazer leitura de alguns versículos. Os irmãos não fechem a Bíblia. Os que têm Bíblia, os que não têm, observe lá no Data Show. Diz assim o capítulo número 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. 19: pois está escrito: destruída a sabedoria dos sábios e aniquilada a inteligência dos inteligentes. 20: onde está o sábio, o entendido? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus destruiu, que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto, verso 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua sabedoria. Deus achou por bem salvar os que crêem por meio da loucura da pregação. Vamos tomar assim. É aqui que eu quero me ater com cada um dos amados, que em muitos momentos nós somos tidos como loucos, né? E a Bíblia não deixa essas pessoas mentir. Nesse ponto eles não estão errados.
Porque nós somos salvos pela loucura da pregação. E assim, nesta loucura de conhecer este Jesus, de ter Ele perto de nós, nós o aceitamos, ou recebemos, melhor dizendo, recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa alma. E aí nós damos continuidade neste projeto que já foi revelado a nós. Quando Jesus morre ali naquela cruz, entrega a sua vida, Ele estava abrindo um plano de salvação eterna para todos nós. E nós vemos que no capítulo de número 1 do Evangelho de João, em versos de número 11 e 12, nós vamos ver que João vai dizer: veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós se tornamos filhos de Deus por adoção. Somos adotados para Deus em Cristo Jesus. E assim, nós entendemos que somos salvos porque Cristo nos amou primeiro. E vemos aqui o verso de número 18, quando diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E nós acreditamos tanto neste poder que há nesta palavra, que nós não deixamos de professar que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus morreu para nos salvar, que Jesus pode nos curar, que Jesus vem um dia para nos levar para junto dele. É nesta loucura e é neste poder que nós nos afirmamos, que nós nos arraigamos, é na autoridade que está nesta palavra, porque ela é o verbo vivo de Deus entre nós. João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeiro ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então veja que na palavra existe vida. Quando Deus, juntamente ali com o Filho e com o Espírito Santo, Ele disse: haja luz, houve luz. Haja céu, houve céu. Haja terra, e houve terra. Tudo por meio do verbo vivo. É por isso que João diz: no princípio era o verbo. Na criação do mundo, lá em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja que Jesus estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. E esta palavra, que é a palavra que tem o poder de trazer a sustentação de tudo que existe, de tudo que nós contemplamos, ela tem o poder de nos salvar. É por isso que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Lembrando aqui quando a irmã Rainha estava trazendo testemunho, que Satanás tentando induzir ela a tirar a vida, mas aí Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida para dar. Aí ela está dando vida. Já tem aí o Salomão, já está vindo mais outra aí, né? Mais uma bebê. É vida para dar. E Jesus, ele não mente. A sua palavra é fiel. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida para dar, vida eterna, vida
dar e para viver. Nós não podemos viver só para nós. Nós temos que viver também para os outros. E é por isso que Jesus disse: de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Vão lá e dão graça. Vão de graça. Entregue essa vida de vocês de graça também. Tragam mais pessoas para junto de mim. Porque nós temos o poder da palavra nas nossas mãos. Eu me atentei muito neste verso de número 18. Certamente a palavra da cruz. Cristo está no centro da cruz. Estava Jesus no centro de dois ladrões. E mesmo ali, no momento de angústia e solidão e muita opressão, Jesus transmitiu vida para aquele ladrão da cruz. E ele, já morrendo nos últimos momentos, disse: lembra-te de mim quando vier no teu reino. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E ele creu na loucura da pregação, porque na palavra tem poder. E aquele ladrão da cruz foi salvo. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, verso 19: certamente deu destruída a sabedoria dos sábios e aniquilada a inteligência dos inteligentes. Na sabedoria do mundo, os homens não via Jesus como Deus, não via Ele como o Senhor da sua salvação, não via Jesus como o resgatador de Israel. Eles viam Jesus como uma pessoa comum. No profeta Isaías vai dizer: era como um dos que os homens escondiam o rosto. Olhávamos para ele e não via nenhuma beleza para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e sabe o que é padecer. E ele padeceu, mas nos deu vitória. O verso 5 do capítulo 53 diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados irmãos, se você se apegar, se você deixar com que essa palavra seja introduzida no íntimo da sua vida, você verá a diferença. Porque essa palavra, ela tem o poder da cura, ela tem o poder da libertação, da transformação. Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre Jesus é que nos transmite paz. Aí quando Jesus morre e ressuscita, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou a paz que o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. João 14 e 27. João 14 e 57 nós encontramos esta referência. Então Jesus, ele é paz, ele é vida, ele é poder, ele é transformação, ele é libertação, ele é cura, ele é tudo em todos, como disse Paulo aos Filipenses. Ele é tudo em todos, operando o seu realizar, o seu operar. A sua manifestação, ela não aparece de maneira comum. A sua manifestação, ela vem de maneira sublime e maravilhosa a todos nós. Visto que na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem, entenda bem o que está dizendo aqui, Deus achou por bem, Deus achou por bem salvar os que crê por meio da loucura da pregação. É na eloquência, é no momento da ministração que pessoas são alcançadas, que pessoas são salvas em Cristo Jesus. E nós entendemos, amados irmãos, que esta
palavra, ela tem um poder transformador. Nós fizemos um apanhado das lições que foram trazidas aqui nas escolas bíblicas, e tudo que aconteceu ali na cruz foi para que nós hoje tivéssemos conhecimento, tivéssemos esclarecimento por intermédio do Espírito Santo, a ponto de nós não duvidar da grandeza desse Deus, da grandeza desse Jesus. E nós vemos que quando Jesus estava ali nos momentos crucial da sua vida, e que ele deu o brado de vitória, a Bíblia vai dizer para nós que o centurião que conduzia aqueles soldados, quando ele viu o céu se escurecer e a terra tremer, ele gritou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele reconheceu no último momento, e muitas pessoas no último momento eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eu já orei por pessoas no último estágio da sua vida, nos momentos finais, e elas receberam ali a salvação de Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o dono da vida. Porque quem recebe Cristo tem vida do outro lado, mas quem não recebe Cristo, ele morre eternamente, na ausência de Deus o tempo todo, uma vida eterna, ou uma eternidade sem Cristo. Mas quando nós atentamos o poder desta palavra, que nós adquirimos vida. E é por isso que eu disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Mas nós pregamos Cristo, verso 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Muitos se escandalizaram, os judeus se escandalizaram, e o gentio disse: é louco, é um louco. Como é que um homem quer dar a sua vida pelos outros? Salvou a si, ou salvou os outros e não salva a si mesmo. Foi o que os gentios disseram. Jesus era loucura naquele momento para os gentios, e escândalo para os judeus, porque os judeus queriam um rei que viesse num cavalo aparelhado, cheio de tanta parafernália. E Jesus entra em Jerusalém montado de quê? Um jumentinho, sem sela. Aí disse: nossa, esse não é o rei que nós estamos esperando. Foi um escândalo, é o que está dizendo aqui. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, no verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus amado. Aí os judeus, depois que Jesus morre e ressuscita, aí alguns passaram a crer que Jesus é o Filho de Deus. Aí Paulo escreve aqui: mas para os que foram salvos, tanto judeu como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. No início, Jesus foi um escândalo. E nós vamos ver no Evangelho de Lucas, Jesus dizendo que pensaram: se eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra, espada. Foi uma confusão para muita gente naqueles dias. Até Paulo, no início da igreja primitiva, os cristãos eram um escândalo, era uma barbaridade para o Paulo, que era zeloso pela lei. Mas quando Paulo tem um encontro com Jesus,
ele escreve isso aqui. Mas para os que foram salvos, tanto judeu como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso aqui é Paulo depois de ter convertido, que era o Saulo de Tarso, o perseguidor. E ele escreve isso com muita propriedade. E ele não deixou ninguém desmerecer ou desclassificar Jesus ressurreto. Paulo apanhou muito, foi preso diversas vezes, porque defendia a ressurreição de Cristo. Primeiro ele batia nos irmãos, porque os irmãos defendiam, e ele não acreditava. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa a defender, e aí defende com toda a propriedade, com convicção plena. Aí os judeus estranharam, os romanos estavam com ter ataque nesse rapaz, que ele era do nosso lado, agora está do lado desse Jesus, dizendo que agora Jesus é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E Paulo escreve algumas cartas, só para os irmãos de Coríntios foram 2 cartas. Paulo escreve aos romanos, escreve aos filipenses, escreve aos efésios, e vai escrevendo sempre falando da morte e ressurreição de Jesus. Mas ele escreve com tanta sabedoria, com tanta convicção, que ele não deixa dúvida de que esse Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa alma. Voltando para o verso 18, que é a mensagem da cruz. É o que nós temos que trazer para o centro dos nossos cultos, das nossas pregações. É Cristo ressuscitado. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aí ele novamente no verso 23 ele reforça: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele reforça e dizendo que não há outro nome, não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo, homem. Jesus, ele morre, ressuscita ao terceiro dia e aparece aos seus discípulos já glorificado. E ele, no capítulo 16 de Marcos, nós vamos ver que Jesus ele nunca poupou, a sua forma de aplicação. Ele nunca passou a mão por cima das nossas fraquezas, das nossas desobediências ou a nossa falta de fé. Porque quando as irmãs vão para o túmulo ali de manhã, visitar o túmulo de Jesus e levar algumas especiarias para ungir o corpo do Senhor, a Bíblia diz que elas iam conversando: quem vai remover a pedra do sepulcro? E quando elas olham de longe, a pedra já estava removida. E chega, tem um varão do lado. E sabe quem vocês procuram? Vocês procuram Jesus Nazareno? Ele já ressuscitou e disse que é para vocês ir avisar os discípulos deles e a Pedro que ele vai para Jerusalém. E ali as irmãs atordoadas correram e avisaram os irmãos, e a Bíblia diz que eles não creram. Quando Jesus aparece ali, chega, eles ainda estavam trancados com medo dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus entra dentro daquela casa, naquela sala onde estavam os seus discípulos, em volta da mesa, e diz: paz seja convosco. E aí a Bíblia diz que Jesus lança em rosto a incredulidade
dos seus discípulos, por não haver crido nas irmãs ou nos irmãos que tinham dito que ele já estava ressuscitado. Mas ele não para por aí. Ele disse: agora vão por todo mundo e pregue o meu evangelho. Eu prego o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aí entra o poder da palavra. Depois que Jesus ressuscita, ele já tinha poder para curar cegos, ele já tinha poder para ressuscitar mortos, ele já tinha poder para limpar os leprosos, ele já tinha poder para fazer coxo andar. Mas quando ele ressuscita, quem lembra o que foi que ele disse? Agora foi-me entregue todo o poder no céu e na terra. Aí ele diz: agora vão por tudo e pregue o meu evangelho. Aí está aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Vamos dizer junto comigo? Ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Receba esta palavra. Esta palavra tem o poder da cura. Esta palavra tem o poder da libertação. Esta palavra tem o poder da libertação. Tem o poder da salvação eterna na nossa vida. Até porque Paulo já deixa escrito que tanto judeu como grego, todos que foram chamados, são salvos. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Hoje na escola bíblica da manhã, nós estávamos falando sobre o conhecimento que o Espírito Santo dá para a igreja poder pregar o evangelho. O Espírito Santo, quando ele é derramado sobre nós, quando nós somos possuídos deste poder, não é para a gente sair fazendo papagaiada por aí, mas sim pregando o evangelho com poder e autoridade no nome de Jesus. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos reveste, ele nos santifica, ele nos encoraja. O Espírito Santo, ele faz tudo isso na nossa vida. Eu estava na sexta-feira no presídio, nós entramos lá numa ala bem das mais perigosas, podemos dizer assim. E nós estávamos realizando o culto ali e louvando o Senhor com alguns louvores da arte cristã, louvando o Senhor com os louvores avulsos. Depois nós queremos fazer uma oração pelo João Marcos, também de uma igreja, e louvando o Senhor ali. E ali eles começaram a chorar, pessoas chorando. Eu levei alguns livros, lembrando, eu já aproveitar aqui, nós já estamos finalizando, antes que eu esqueça, os irmãos que têm livros em casa, que já não estão mais interessados em ler, tragam para cá, que eu estou fazendo doações desses livros, aí eles pegam com muita alegria, Novo Testamentos, que vocês têm em casa, às vezes está lá, só empoeirando, tragam para cá, tem alguém que está precisando. E ali nós entregamos livros. Eu levei 10, desta vez eu levei 10, deixei logo na portaria com o policial penal o título do livro: Por que os valentes caem? Quando ele bateu o olho, ele fez assim, eu digo: que é isso aí? Ele disse: se você me der, diga é seu. Então a gente já começa da portaria.
E aí comecei a distribuir. Distribuímos alguns lá. Para resumir, estávamos dirigindo o culto, de repente chegou ali, eles iam fazer uma inspeção lá dentro, né, tem alguns presos novatos, eles fazem ali algumas pressões para poder dar conta de alguma coisa, né? E eles chegaram com os motivados. E aí as irmãs começaram a tremer na base ali. Eu falei, não, fique tranquilo, nós só quer que vocês resumam aí o culto, porque nós agora vamos fazer uma inspeção aqui dentro. E ali nós terminamos e tinha um moço lá, afastado, um presbítero. Ele disse, pastor, eu quero reconciliar. Chorando. E ele disse, mas não vai dar tempo. Eu digo, vai, o perdão de Deus é imediato. Receba, aí peguei nas duas mãos dele, porque na grade, aí eles ficam na grade, a gente fica do lado. E orei, ministrei a bênção do perdão, pedi o Senhor para renovar a aliança com ele. E ele ficou ali abraçado com o livro daqueles, chorando. E eu sei que Deus está trabalhando. Isso é um projeto da igreja. Vamos por todo mundo. Esse todo mundo tem pessoas hospitalizadas, tem pessoas presas que não podem ouvir, tem pessoas aí fora aprisionadas, estão soltas, mas estão presas ao mesmo tempo, com a mente aprisionada, com correntes malignas. E nós temos que anunciar este evangelho, que é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Como diz aqui o verso de número 24, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. A partir do momento que você recebe a Cristo, você passa a ser sábio. Você se torna o homem mais sábio da face da terra. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz que o homem sábio é o que descobre a salvação em Deus. Tem essa referência aí? Nós temos um sonoplasta ali, está uma bênção. Quando eu estou falando aqui, já joga lá, né? Faça essa leitura lá. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Está aqui. Então que nós possamos tomar posse desta sabedoria, deste conhecimento. Para nós termos uma ideia, quando Jesus começou o seu ministério ali com os seus apóstolos, com os seus discípulos, ele escolheu quem? Primeiro ele foi atrás dos pescadores, homens idôlatras, sem conhecimento. Os primeiros da lista: Pedro, Tiago, João, André, Simão, seu irmão, e alguns outros. Aí depois ele vai lá em Mateus, que era um coletor de imposto, vai lá, busca também Lucas, que era médico, né? Era doutor, e vai atrás de outros ali. E mais os primeiros da lista, para confundir a sabedoria humana, o conhecimento humano, ele trouxe aqueles homens que fizeram, que revolucionaram muito daquela época. E sabe que os judeus, os doutores da lei falaram, lá no dia de Pentecostes, quando Pedro, na sua eloquência, pregando uma mensagem que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo, eles disseram: mas não são todos esses homens galileus? Como é que nós ouvimos cada um deles falando na nossa própria língua que fomos nascidos, falando em idiomas diferentes? Aí alguns deles lá no meio disseram: não, mas eles andaram com Jesus. Quer se tornar sábio? Ande com Jesus o tempo todo. Aprenda com Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Capítulo 5, verso 39 do Evangelho de João, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidai de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É Jesus o nosso Salvador. Para nós finalizar, eu vou reportar novamente o verso de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
os incrédulos e para os que ignoram a palavra de Cristo, ela se torna uma loucura. Ela é algo que não é aceito, mas para nós que somos salvos, ela é sabedoria de Deus. É poder de Deus e sabedoria de Deus. Que nós possamos tomar posse desta palavra. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é transformadora. A mensagem da cruz, ela nos confronta com os nossos erros. E se nós queremos ser salvos, deixamos-nos ser confrontados e aceitamos este confronto e mudamos de ideia. Foi o que aconteceu com o povo de Nínive. Eles foram confrontados com o juízo de Deus ali através do profeta Jonas. E a Bíblia diz que eles mudaram de ideia e proclamaram jejum de 3 dias e 3 noites sem comer pão e sem beber água. E ele disse, o rei disse, talvez Deus mude de ideia. Mas por que Deus mudou de ideia? Porque primeiro eles mudaram de ideia, eles foram confrontados, eles não endureceram o coração. Eles mudaram de ideia, eles vamos nos humilhar. Que talvez Deus mude de ideia e retire esse juízo de nós. E assim aconteceu. Então, meus irmãos, quando nós formos confrontados com esta palavra, que nós mude de ideia, para que Deus mude de ideia também ao nosso respeito. Que Deus abençoe a cada um dos amados e fica com esta palavra. Quero perguntar se tem alguém nesta noite para reconciliar ao nome do Senhor Jesus, se tem alguém que sente que precisa melhorar mais ainda, venha aqui à frente. Eu vou estar orando por você, juntamente com a igreja, e Deus estará perdoando os seus pecados, trazendo uma nova vida, uma nova esperança ao seu coração nesta noite. Tem alguém? Se não tem, se todos estão bem com Jesus, que Deus continue te abençoando e te dando graça para você.